Amém e amém. Queridos, vamos à nossa palavra. Se você tem a sua Bíblia aí com você, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Eu quero fazer uma pequena leitura com vocês aqui. Josué 3, versos 14 e 15. Diz assim: era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente, até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessaram, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Queridos, nós vamos ler mais alguns textos daqui a pouco, mas eu quero falar com vocês sobre um princípio de autoridade, e quero falar que a bênção advém da liderança. Nós estamos hoje numa RCE, uma reunião de crescimento espiritual, que é principalmente voltada para discípulos, para discipuladores, para alguns líderes, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que acompanham pessoas, pessoas que dão um suporte para outros, são obreiros, são pessoas que servem no ministério, que lideram alguma área. E eu quero ensinar esse princípio. Eu sei que muitos sabem isso, mas nós estamos vivendo numa época em que muitas pessoas têm ou esquecido, ou não sabem, ou desprezam o princípio da liderança. Irmãos, eu quero mostrar para vocês na Bíblia hoje, que quando nós aprendemos a honrar a nossa liderança, quando aprendemos a estar debaixo de autoridade, as bênçãos que advêm quando fazemos isso são muito grandes. Nós começamos com um pequeno texto, e eu quero localizar você dentro dessa história bíblica. A gente leu alguns versos, mas eu quero deixar a história para vocês entenderem. O povo de Israel tinha chegado agora sob a liderança de Josué para atravessar o Jordão e ir até a região de Jericó, que seria a primeira conquista do povo de Israel na terra prometida. E ali, irmãos, Josué orou junto com os sacerdotes, eles se prepararam, se santificaram, e Deus deu a estratégia de como eles deveriam chegar ali. Primeiro obstáculo: como é que um povo inteiro, com milhões de pessoas, com idosos, com crianças, com um exército, com muitas coisas, com animais, conseguiriam passar um rio que estava, nós começamos lendo aqui, que essa época era a época da cheia, o rio transbordava as suas margens. Como é que um povo nessa condição conseguiria atravessar esse rio? Tudo bem, talvez para alguns soldados mais preparados, talvez para aqueles do exército, isso seria possível com algum esforço. Mas para todo o povo passar, para crianças, idosos, pessoas, se eles tinham animais, tinham coisas, que é da sua viagem, daquilo que eles ficaram no Egito, que Deus os abençoou e os presenteou na sua saída, como é que eles iam fazer isso? Mas Deus deu a estratégia. Deus falou: olha, os sacerdotes vão levar a arca, e quando eles estiverem levando a arca, eles vão na frente, e eles vão ser os primeiros a chegar no rio. Quando eles colocarem os pés na margem do rio, quando eles tocarem na água, os seus pés tocarem as águas, o rio vai parar. Agora, eu vou falar como pastor, como líder. Às vezes Deus fala para a gente algumas coisas que são difíceis de entender a princípio. Deus fala: faça assim, ore dessa maneira, diga para o povo dessa maneira.
Mas como é que você vai explicar isso para as pessoas? Fala para mim. Porque às vezes Deus fala alguma coisa, mas Deus não dá explicação de como tudo vai funcionar. Deus fala, faça assim. Para nós, necessita de fé para crer no que Deus falou. E quando eu falo crer, exerce também uma coragem. Por quê? É crer no coração e a ousadia e a coragem para fazer. E aí você tem que lidar também com as pessoas que você traz consigo. Porque é um líder. Ele não anda sozinho. John Maxwell diz que quem acha que lidera e não tem ninguém seguindo, ele está só dando um passeio. Então, na verdade, quem lidera tem pessoas atrás dele. Ele é responsável por um grupo de pessoas. Seja um grupo pequeno, uma célula, um departamento, uma área, um pastor de uma igreja pequena, uma igreja grande, ou um líder com centenas de pessoas. Ele tem uma responsabilidade diante de Deus por aquelas pessoas. Ele ora, busca a Deus uma estratégia, Senhor, como nós vamos fazer, como nós vamos nos comportar nessa situação. Deus fala, faz assim. E aí, irmãos, temos que crer e também temos que trazer conosco outras pessoas. Mas nós somos os primeiros a andar pela fé. Nós somos os primeiros, vou usar o termo popular, a dar a cara a tapa. Por quê? Porque somos nós que estamos trazendo a revelação de Deus. Alguém pode dizer, pastor, Deus fala com todo mundo. Verdade, Deus pode falar com qualquer pessoa. Mas quando se trata de liderança em igreja, Deus fala primeiro com o líder, com o anjo da igreja. Quando a gente vê lá no Apocalipse, quando Jesus exorta, elogia, incentiva, ensina, corrige, ele fala ao anjo da igreja. Quando ele fala ao anjo da igreja, ele não está falando para um anjo, ele está falando para o pastor da igreja, ao anjo da igreja. Ali tem reconhecimento, tem elogio, tem ensinamento e também tem correção. Então cabe ao líder transmitir. E aqui Deus deu a estratégia, os sacerdotes eram os líderes espirituais, só eles poderiam transportar a arca, ninguém mais poderia transportar a arca não podia ser transportada por outras pessoas, nem por animais. Conhecemos essa história, lá em Davi sabemos o que aconteceu quando colocaram em carro de boi. Não funciona. Eles colocavam a arca sobre os ombros e caminhavam. E quando eles colocaram os pés no rio, a Bíblia diz que o rio parou completamente. Nós lemos aqui que o rio parou e a água começou a amontoar, como se fosse uma represa invisível. Já viram represa? Já foram em represa? Tem lá uma parte que protege para o rio, para o córrego não descer, e a água vai se amontoando, formando uma grande represa. A represa, irmãos, a água foi se amontoando, que a Bíblia diz que a água chegou em outra cidade, tanto que era a água que ia subindo ali. Mas quando os sacerdotes colocaram o pé, naquele momento, a água parou. E a Bíblia diz que eles tiveram que ficar no meio do rio até todo o povo passar. Você imaginou? A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, haviam 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Quando fala 1.000 homens, 600 mil homens, não contava criança, adolescente, contava-se em média de 20 anos para cima, até cerca de 50 mais, que eram homens aptos para guerrear. Então os idosos não estavam na conta, nem as crianças e adolescentes, e até poucos jovens, e também as mulheres não estavam na conta. Quer dizer, tinha lá 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. E nesses 40 anos eles também se multiplicaram. Porque o povo de Israel, uma coisa que eles sabiam era se multiplicar, gente. Então, era uma multidão. Os sacerdotes ficaram em pé no meio do rio, com a arca nos ombros, esperando milhões de pessoas passarem. A Bíblia diz que eles passaram depressa, mas mesmo assim o depressa de milhões de pessoas, com certeza foi o dia inteiro que aqueles homens ficaram lá. Por que eu estou falando disso? Porque, irmãos, esses sacerdotes representam os líderes, representam os pastores, representam os missionários, representam os líderes que são responsáveis por outras pessoas. Às vezes as pessoas não têm ideia da responsabilidade que é liderar pessoas. Geralmente os que reclamam são aqueles que não lideram. Sabia disso? Porque se eu fosse o pastor eu faria assim, a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser assado. Eu não faria isso, faria assim.
é porque não está liderando com a responsabilidade espiritual ou não está liderando nada. Que tem gente que ele tem um grupo, mas ele não lidera aquele grupo. Aquele grupo é um grupo democrático. Como assim, pastor, democrático? É um grupo que as pessoas mandam. Eu quero lembrar a vocês que na igreja, a igreja não é uma democracia, a igreja é uma teocracia. O governo é de Deus, não é meu, não é seu, o governo é de Deus. Quem rege as leis estão na palavra de Deus. Você pode consultar os irmãos para coisas que não são essenciais. Vamos pintar essa parede de cinza, vai de preto, a cadeira vai ser amarela, vai ser azul. E os irmãos podem até optar. Isso é normal. Pastor, vamos colocar um ventilador, vamos colocar um ar-condicionado, a gente conversa, os irmãos ajudam, tudo isso é maravilhoso, está ótimo. Mas em termos de princípios e valores, é a palavra de Deus quem determina isso. E quem traz essa palavra é aquele que carrega a arca. É aquele que tem a responsabilidade diante de Deus pelas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não fizermos isso, Deus irá cobrar da gente, porque as pessoas estão seguindo os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, cada um vai para um lado, e aí não é igreja mais. É um clube, as pessoas vêm, acham bonito, acham muito gostoso, são abençoados, se sentem abençoados, mas não é igreja, é um clube religioso, mas não é igreja. Igreja, quem está no comando é o Senhor, quem determina é o que está na palavra de Deus, e há respeito àqueles que lideram, não é idolatria. Nós não somos infalíveis, nós somos passíveis de erro como qualquer outra pessoa, mas Deus nos corrige, nós também estamos debaixo de liderança. Eu não estou aqui legislando em causa própria, não. Mas eu quero ensinar esse princípio para que as pessoas entendam que a obra de Deus, ela tem um princípio de liderança. Quem colocou isso não fui eu, não foi o bispo Sérgio, não foi o missionário João, não foi o apóstolo Jair. É a Bíblia que ensina isso. Os sacerdotes, eles tiveram que ficar lá, irmãos. Qual era a garantia que eles tinham que a água ia parar? Nenhuma. Humana, não. Era a fé em Deus, a palavra foi, vão e coloquem o pé na água. Colocaram o pé na água pela fé. O rio estava transbordando. Irmãos, 4 caras, carregando uma arca, com um certo peso, caminharam um bom pedaço a pé, carregando a arca, até chegar lá, na beira do rio. E aí, põe o pé ou não põe o pé? A correnteza, porque aqui diz que o rio estava cheio, transbordava, tinha correnteza. O rio vai puxar, vai levar a gente com arca, vai levar tudo? Tem que ter fé, tem que confiar. E além de tudo, eles tiveram que ficar em pé, ali no meio do rio, para garantir que o povo ia atravessar seco. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que o Senhor disse, que enquanto os sacerdotes estivessem ali com a arca, o rio não desceria as suas águas. Não ia descer as águas do rio enquanto os sacerdotes estivessem lá. Queridos, muita coisa que acontece na sua vida, de bênção, acontece porque o seu sacerdote, o seu pastor, o seu líder, está vigiando por você, está orando por você, está trabalhando por você. Muita coisa ruim não vem contra a sua vida, porque você tem uma cobertura espiritual da obra de Deus, do seu líder espiritual. Isso tem um curso para ele. Enquanto todo mundo passou, cada um defendendo o seu, cada um carregando a sua mochilinha, carregando as suas coisinhas, levando o seu animal, levando lá as joias e os vasos que eles receberam dos egípcios, os sacerdotes estavam cuidando das coisas de Deus. Nem sei quem levou as coisas deles, mas eles tiveram que ficar com a arca. Na igreja é assim, quem lidera sabe o que eu estou falando. Às vezes você vai deixar as suas coisas de lado para cuidar das coisas dos outros. Isso é liderar. Quem lidera com seus próprios interesses não é líder. Não é líder. O líder verdadeiro é aquele que procura fazer a vontade de Deus e às vezes até com prejuízo próprio. Ele faz isso com amor e ele se responsabiliza. Aqueles homens ficaram o dia inteiro. Quando é que as águas iam descer de novo? Quem ficou ali em pé teve que depender de Deus o dia inteiro. Quem passou estava confiante, eu já passei, já livrei a minha, cara. Eu já passei, o rio estava seco, está ótimo. Eu já estou salvo, eu estou bem. Mas o sacerdote estava lá de pé.
Os 4 sacerdotes estavam lá de pé, segurando a arca. Cansou a perna, com certeza, cansou o braço, cansou o ombro, deu dor no pescoço, tudo isso. Mas eles ficaram lá, até que o último israelita passou. E aí, eles fizeram o quê, irmãos? A partir dali, eles saíram, e aí o Senhor liberou as águas de novo. Aquele montão de água voltou a correr o seu curso normal. Eu estou ensinando isso para vocês, para que vocês entendam que liderança tem custo, tem responsabilidade. E a liderança tem que ser feita da maneira de Deus e não da nossa maneira. Não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu penso. Ah, pastor, mas o coach fulano de tal, ele fala assim, mas eu não quero saber o que o coach falou, quero saber o que a Bíblia falou e qual a liderança, o que a liderança passou para mim como pastor. Eu sou ligado à minha liderança. É por isso, irmãos, que existem pessoas que não permanecem. Como assim permanecem, pastor? São pessoas que começam bem e terminam mal. Pessoas começam animadas, falam, nossa, olha o potencial dessa pessoa, vai longe. Não vai longe, sabe por quê? Porque a pessoa se ensoberbece e começa a achar que é por causa dela que a coisa está acontecendo. E não é, irmãos. Aqueles sacerdotes tinham o papel deles, mas é porque a arca estava nos ombros deles. Existiam outros sacerdotes ali, não eram só aqueles 4. Mas enquanto a arca estava no ombro deles, eles representavam a autoridade de Deus ali. Entenda isso. Não sou eu pela minha própria conta, fui ungido pastor, então agora eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser. Não. Eu ainda continuo ligado à liderança que eu tenho, que é a liderança espiritual. É importante você entender isso. Eu quero mostrar em outros textos na Bíblia rapidamente, porque o tempo não nos permite, né? Nós temos aqui em Êxodo, capítulo 14, voltando um pouco aqui, eu quero mostrar para vocês que isso não foi uma coisa incomum. Deus sempre agiu dessa maneira. Êxodo, capítulo 14, como é que Deus dá o comando para a liderança, para que a liderança exerça a sua autoridade sobre o povo. Êxodo capítulo 14, verso 13 ao 16. Diz assim, porém Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão o que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Então nós vemos aqui que o povo estava diante do mar vermelho. De um lado o mar, do outro lado o faraó, com um exército violento, com carros de guerra, com ódio total, vindo matar os israelitas que tinham saído livres da escravidão. Ele liberou, depois se arrependeu e veio contra o povo. Deus falou, olha, o povo começou a ficar agitado, é normal de povo. Quando o povo fica assustado com coisas que eles não sabem como lidar, eles começam a falar bobagem. Ah, isso aqui, vamos fazer, vai correr para onde? Vai fugir? Que não vamos fazer? As pessoas falam muita bobagem, tem que tomar cuidado quando alguém desesperado vai falar alguma coisa para você. Sabe por quê? Porque às vezes ele fala do que está no coração dele, ele fala do seu desespero, da falta de direção. Eles começaram a clamar, e Moisés, como líder, falou com Deus, Senhor, o Senhor falou, olha, diga para o povo que a parte deles é marchar. E falou para Moisés, hoje eu vou fazer uma coisa grande entre vocês. Falou para Moisés, levante, estenda o seu bastão em direção do mar. E fala para o povo que a ordem é marchar. Lá vai Moisés, o mentor de Josué. Por isso Josué teve essa ousadia aqui na liderança de atravessar o rio, conquistar Jericó, porque ele viu isso em Moisés. Moisés levantou o bastão. Já imaginou a cena, irmãos? Moisés fala para o povo, acalma, irmãos, Deus disse que é para vocês marcharem. O povo, marchar para onde? Mar de um lado, inimigo atrás. Marchar para onde?
Aí Moisés, espere, o Senhor vai fazer alguma coisa. Aí Moisés levanta o bastão. Já imaginou Moisés levantando o bastão ali? A gente vê aquela cena de 10 mandamentos, aquele filme clássico, né? Está lá Moisés, a gente olha assim. Bom, mas será que passou no coração de Moisés naquela hora, irmãos? Irmãos, ele nunca tinha visto um mar abrir. Ninguém nunca tinha visto um mar abrir. E a gente não tem nenhum outro relato que o mar abriu de novo. O cara fica com o bastão ali esperando o quê, irmãos? O povo olhando, o que Moisés está querendo agora? O que ele quer? Bastão, direção do mar. Ninguém sabia o que ia acontecer. Mas ele levantou, e a Bíblia diz que Deus começou a soprar um vento. O mar foi se abrindo e formou paredões de água. Paredões de água. Mas para isso, Moisés, como líder, teve que estender a mão. Aí vem a pergunta: ué, por que Deus não abriu o mar direto? Não precisa de líder não. Ô bispo, a gente não precisa de líder não. Viu, bispo? A gente não precisa de líder. A gente ora e Deus fala com a gente. Deus abençoa a gente. Aí eu fico em casa, eu não preciso ter nenhum relacionamento. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou servindo a Deus. Mas quando você não tem saída, tem que alguém levantar o bastão por você. Deus não mandou o povo levantar a mão, mandou o povo marchar. Quem levantou o bastão foi o líder. Quem levantou o bastão foi Moisés, que poderia pagar um mico total ali, porque se o mar não abrisse, a vergonha seria dele. Ele era o responsável por aquele povo, que na hora que a coisa apertou, eles foram falar com quem? Com Moisés. É assim que a coisa funciona, irmãos. Deus dá o comando para a liderança, e a liderança vai, levanta o bastão e diz: queridos, é assim que a gente vai fazer. E aí vai, pela fé. E a Bíblia diz que depois eles atravessaram o mar a seco, chegaram do outro lado. Faraó e o exército resolveu seguir o mesmo caminho, pegar o caminho do povo de Deus, passar pelo meio do mar, querer atravessar a bênção que Deus tinha dado para o povo dele. Não funcionou, não resolveu, que ao amanhecer o povo todo tinha atravessado o mar. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, estende o bastão de novo. E Moisés estendeu o bastão de novo, e o mar se fechou. A palavra era de Deus, mas o comando estava na mão de Moisés como líder. O mar se fechou e o exército egípcio se acabou ali, e o inimigo nunca mais eles puderam perseguir o povo de Deus. O povo pôde seguir em paz, com a certeza que os egípcios nunca mais viriam atrás dele. Isso, irmãos, representa o quê? A responsabilidade e a bênção que existe por trás da liderança. O líder que você tem é responsável por fazer coisas que você não entende, que lhe parecem loucura, mas é Deus que mandou fazer. Pode seguir com confiança que Deus vai abrir o caminho para você. Agora, alguém fala assim: pastor, está muito bonito o que você está falando, está achando legal, mas isso é no Antigo Testamento, quando tinha sacerdote, tinha esses profetas. Nós estamos no Novo Testamento. Hoje o templo sou eu, né? Eu vivo debaixo da graça. Eu gosto desse pessoal que fala isso. O templo somos nós, né? Vamos ler Novo Testamento, né? Vamos ler um texto bem conhecido, Efésios capítulo 4, verso 11. Rapidamente, Efésios capítulo 4, verso 11, para mostrar como é no Novo Testamento, né? Como o autor Paulo escreveu aqui, inspirado pelo Senhor. O que ele escreveu aqui? Efésios 4:11, ele diz assim: foi ele quem deu dons às pessoas, dom para as pessoas, para a igreja, para o povo, para os membros do corpo. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Então você percebe que Deus escolheu alguns para liderar. Dom todos tinham, mas alguns tinham um dom para serem líderes. Aqui diz assim, ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos
à altura espiritual de Cristo. Então Paulo está dizendo o que, irmãos? Que dons Deus deu para todos do corpo. As pessoas do corpo têm dons, mas alguns receberam dons para serem líderes. Aqui Paulo fala: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com o objetivo do quê? De edificar o corpo, de ensinar, de encaixar as peças, de organizar, para que a igreja seja edificada. Aqui diz, para que assim seremos pessoas maduras. Então a liderança serve para levar você ao amadurecimento. Pessoa que não obedece, pessoa que não se submete, são pessoas imaturas. Ai, pastor, o senhor me ofendeu agora. Desculpa, querido, é a Bíblia que está dizendo. Se alguém te ofende, sinta-se ofendido pela palavra, e foi Deus quem falou. Por quê? Porque aqui diz que o papel da liderança é trabalhar, é se esforçar e lutar para que você amadureça. Se você não se submete, demonstra o quê? Que você não é maduro. Que os maduros são aqueles que passaram por um processo de aprendizado, de disciplina, de ensinamento, para crescer e amadurecer. Ai, pastor, misericórdia, você está bravo hoje? Não, eu sou assim mesmo. Para que você entenda que há princípio, isso é igreja. Já falei, não é associação, não é clube, não é nada, isso é igreja. Igreja é assim, Deus está na direção. E para finalizar a minha palavra aqui, eu quero ler mais um texto em Hebreus, né? Nós estamos em tempos de pandemia, né? E tem gente que acha que não precisa congregar. A gente já pode congregar, nem todos podem, por questão da lei, mas muitos podem e não estão congregando. Então, para a gente finalizar, eu quero ler só 2 textos em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Diz assim, 17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Veja bem, então, aqui o autor aos Hebreus está chamando a atenção dos irmãos, falou: obedeçam seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam das suas necessidades espirituais. Então, isso aqui é Novo Testamento, não é Antigo Testamento, é o Novo, é o tempo da graça. Mas a liderança acontece da mesma maneira. Obedeçam, sigam as ordens, porque assim vocês vão se dar bem, você vai ser abençoado. O texto complementa assim, dizendo que eles vão prestar conta. Quer dizer, nós, pastores, vamos prestar contas disso diante de Deus. E aqui diz mais, se vocês obedecerem, eles farão um trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Isso não ajudará vocês em nada. Às vezes a pessoa fala assim: puxa, meu pastor está bravo, meu pastor está assim. O que aconteceu com ele? Irmãos, ele está liderando com pessoas que não querem obedecer. E aí o fardo dele fica pesado. E aqui a Bíblia diz que não ajuda em nada. Isso é responsabilidade do pastor. Não, é responsabilidade de todos nós que somos membros. Se você obedecer com alegria, a igreja vai andar com muito mais fluidez, as coisas vão acontecer de uma maneira melhor. Se você não obedecer, vai colocar um fardo muito maior sobre os ombros do seu pastor, que já não é pouco o fardo que ele tem, para que ele possa te liderar, porque ele vai ter que lutar mais, orar mais, se esforçar mais. Isso vai ser um peso muito maior para ele, ele vai se desgastar muito mais e vai ficar muito mais difícil para você. Colabore, faça isso com amor e com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero convidar você a orar comigo nesta noite. E lembrando também, eu falei um outro texto, de Hebreus 10, 25, diz que não deixemos de congregar. Então não é tempo de deixar de congregar, agora é hora de congregar, de vir à casa de Deus e adorar e servir ao Senhor e cumprir os seus compromissos diante de Deus. Eu quero orar com você nesta noite e eu quero pedir a Deus, junto com você, para que Deus nos ajude a entender o princípio da submissão, o princípio de ser servo, de obedecer, de honrar, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, nesta noite. E lhe pedimos, ó Pai,
que venha trazer a tua unção sobre os nossos corações. Pai, que a tua palavra, que é verdadeira, que é viva, Senhor, a tua palavra, meu Deus, que muitas vezes nos incomoda, mexe conosco, nos corrige, às vezes a palavra é dura, Senhor, nós ficamos até bravos com alguma coisa que ouvimos, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade de transformar o nosso coração, de mexer, meu Deus, com a nossa maneira de pensar, de agir, Pai, que possamos entender que estamos debaixo de autoridade, que estamos debaixo de princípios espirituais, que os nossos líderes são responsáveis por nós, são eles que colocam o pé na água primeiro, são eles que se arriscam primeiro, são eles que sustentam a arca, enquanto nós atravessamos em segurança. Pai, eu oro em favor da nossa liderança, em favor do nosso apóstolo, em favor, meu Deus, dos nossos bispos, em favor do nosso bispo aqui, meu Deus, da nossa região, o bispo Sérgio Afonso, em favor do missionário João Batista, em favor dos nossos pastores, dos líderes das células, dos departamentos, das áreas. Senhor, dê força para essas pessoas continuarem em pé, carregando a arca, se esforçando e lutando em nosso favor. Pai, eu lhe peço também que, como ovelhas, possamos nos submeter, que possamos, Senhor, responder ao comando do nosso pastor, ao cajado, Senhor, que muitas vezes nos corrige, que possamos ter humildade para ouvir, para aprender e principalmente para obedecer. Eu lhe peço, meu Pai, em nome de Jesus, amém.